Olá, hoje temos o privilégio de termos mais uma mensagem da nossa série de mensagens Jesus para hoje, temas emergentes à luz do Evangelho. É um prazer estar com você, é um prazer compartilhar a palavra de Deus contigo. Hoje nossa igreja está em atividade virtual, nosso culto é online e você é o meu convidado, a minha convidada para celebrar junto comigo aqui a grandeza do amor de Deus e darmos continuidade a essa série de reflexões sobre os temas que incomodam a igreja nesse ano. Nós estamos vivendo um ano bem atípico no nosso Brasil, um ano eleitoral. E você vai ouvir muitos líderes religiosos tentando interferir na vida democrática do Brasil, se dizendo porta-voz de Deus com uma interpretação que desperta mais ódio e preconceito e segregação do que a comunhão, a mensagem do amor, da paz que o Evangelho nos traz. Então, Deus tem falado ao meu coração para que a gente possa mergulhar nas Escrituras para encontrar respostas para esse tempo. Para a gente, como cristãos, como cristãs, a gente saber como se posicionar para não ser influenciado por lideranças outras que usam maliciosamente a interpretação bíblica para poder atingir interesses eleitoreiros, interesses escusos e muitas vezes para trazer uma ideologia que retira a liberdade, fala em nome da liberdade, mas na verdade o que eles estão querendo é um regime que cerceia a liberdade, como já vimos na história do mundo, história do século XX foi marcada por esses movimentos que se diziam reformadores, que se diziam restauradores, conservadores, para trazer regimes autoritários que trouxeram tanta dor para tantas pessoas. Nós já pregamos algumas mensagens aqui nesse tema. Falamos sobre democracia, falamos sobre racismo, e hoje eu quero falar de um tema muito difícil de ser tratado. Tema que eu não tratei na nossa igreja durante todos esses anos. Eu não me prontifiquei, não me senti habilitado para falar sobre esse assunto para a vida da nossa igreja. E esse é um tema que está na pauta das campanhas eleitorais conservadoras, como defensores da família. E eu tenho muita suspeita das pessoas que se levantam como defensoras da família sem viverem uma autêntica experiência de fé em defesa da família, apenas para atender uma demanda ou um projeto de poder para viabilizar uma estrutura de dominação. Isso me preocupa muito, porque a família é do coração de Deus. A família é um tema caro para a Bíblia. A Bíblia, ela defende a família, mas eu queria falar desse tema não no sentido somente da família, mas no sentido daquilo que é colocado para nós como tema social, que é a questão da diversidade de gênero. Você já ouviu falar isso? Você já ouviu falar até termos escusos relacionados a esse tema. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta. O que Jesus falou sobre a diversidade de gênero? Você sabe que ele falou alguma coisa? Sim, falou. E nós vamos ao Evangelho para ouvir o que Deus falou sobre a diversidade, que Jesus falou sobre a diversidade de gênero. Eu queria colocar aqui a nossa apresentação com o nosso texto bíblico que nós vamos ler, vamos examinar as Escrituras para a gente poder encontrar diretrizes de Jesus para tratarmos da questão
da diversidade de gênero nos nossos dias, tal como Jesus falou. Então, está aqui a nossa apresentação, Jesus para hoje, temas emergentes à luz do Evangelho. Que palavra difícil para nós, né? Vai ser muito difícil a gente falar sobre isso, mas Deus nos dê força para fazer isso. E eu espero, estou consciente disso, de que é pelo Espírito de Deus que eu estou aqui para compartilhar essas palavras com os irmãos e as irmãs. Amém, meu irmão? Escute isso como palavra de Deus para a sua vida. Palavra de Deus. Deixe o Espírito falar por detrás das minhas palavras. Ok? Então vamos adiante. O tema da mensagem de hoje é Jesus e a diversidade de gênero. Um tema muito difícil, espinhoso, né? Como dizem os mais antigos, um tema cavernoso que a gente encontra assim muitas peripécias, né? Muitos detalhes que a gente precisa dar atenção para falar disso nos dias de hoje. O texto que eu escolhi para a gente refletir encontra-se em Mateus 9, 22. Diz assim: tem ânimo, filha, a tua fé te salvou. A tua fé te salvou. Ele está dizendo isso para uma mulher. Jesus se dirigiu a uma mulher. E isso tem um sentido profundo nas Escrituras. Um homem não dirigia uma palavra à mulher. A mulher não merecia nenhum tipo de saudação, nenhum tipo de alusão, mas Jesus abençoou uma mulher e dirigiu uma palavra de fé para ela. Amém? Deus abençoe a leitura da sua santa palavra. Eu vou colocar aqui uma reflexão que eu pensei, que vai dar a ideia do que eu quero dizer, do que Deus colocou no meu coração para falar para os nossos irmãos e irmãs sobre esse tema. Quando a gente fala de diversidade de gênero, isso tem a ver com uma compreensão de que existem formas distintas de vivenciar, de identificar e de expressar as diferentes experiências de lidar com a nossa sexualidade. As pessoas não lidam com a sexualidade do mesmo modo. Existem formas diferentes de se lidar com a sexualidade. Eu sei que isso deve estar causando um mal-estar no seu coração nesse momento, mas é necessário que esse mal-estar se aloje, porque de alguma forma esse tema chegará na vida de nossas igrejas e nós precisamos estar com o nosso coração preparados para tratar desse assunto do mesmo modo como Jesus tratou. Eu me lembro que quando eu fazia seminário há 40 anos atrás, alguém falou isso na nossa turma, de que a questão da diversidade de gênero chegaria, não com esse termo, porque esse termo é atual, mas a questão de gênero, ela chegaria nas nossas igrejas e isso iria exigir de nós uma atitude. E qual seria a nossa atitude? Nós, seminaristas jovens, já perguntávamos a nós mesmos quais seriam as nossas atitudes. Bom, gente, o fato é que quando a gente trata de sexualidade, esse é um tema cheio de tabus em nossas igrejas. A sexualidade
continua sendo um problema difícil de tratar, não só para os cristãos, mas para toda a humanidade, ainda nesses tempos de tantos avanços científicos. Ela é muito mais complexa, a sexualidade é muito mais complexa do que a gente possa imaginar. Tanto que os estudos continuam, os estudos avançam, porque ainda não se desvendou tudo aquilo que diz respeito à sexualidade humana. Ela é marcada por uma complexidade, por uma multiplicidade de fatores que incluem aspectos genéticos, também aspectos sociais, culturais, ambientais que estão envolvidos em nossa sexualidade. Todos os receios, todos os preconceitos, todos os equívocos em relação ao tema da sexualidade acontecem quando essa sexualidade se torna pública, quando ela vem à comunidade. Em princípio, nós fomos criados por Deus como seres sexuados. A sexualidade é uma característica da criação divina. Todos nós fomos criados como seres sexuados. Quer dizer o seguinte: todos nós estamos aqui hoje, neste mundo, por causa de uma relação sexual. Porém, o sexo ainda continua sendo um tabu para muitas pessoas. Assunto que não pode ser tratado. Alguns até falam de forma escondida essa palavra horrível que não deve nem ser pronunciada na presença das crianças. Mas, ao mesmo tempo, nós, nesse tempo de hoje, nunca fomos tão expostos a tantos apelos sexuais, na televisão, no cinema, na internet, nas redes sociais, na música, em todos os lugares nós encontramos apelos sexuais. E há dois problemas que envolvem o tema da sexualidade na atualidade. O primeiro problema é o excesso de erotismo desse tempo. Crianças estão muito erotizadas nesses dias atuais, até mesmo crianças pequenas. E toda a nossa mentalidade gira em torno de uma erotização. O segundo problema é a diferença de tratamento de gênero. Não é um problema novo, é um problema antigo, mas ele está aí à luz do dia, para que a gente possa tratar de algo que não foi tratado até então. No que diz respeito ao primeiro tema, o tema da erotização, quando a gente fala de erotismo, nós não podemos esquecer um aspecto importante. A vida humana é construída em torno da sexualidade. Todos nós somos atraímos pessoas a partir de um jogo de sedução, de tal modo que a sexualidade não está separada da nossa existência. Antes, essa sexualidade está integrada ao nosso ser de um modo total, integral, e não apenas como o mero resultado de combinação de genética, de hormônios e até mesmo de intencionalidades. O sexo envolve afetos, desejos, é a expressão de alguém que ama, faz escolhas, se comunica com o outro, se comunica com o mundo de uma forma pessoal. O sexo, por assim dizer, é a expressão de corporeidade, que busca afeto, busca intimidade, melhorar a aparência.
É nesse sentido que podemos entender a importância do sexo na vida conjugal. Entender que é, na vida conjugal, o melhor espaço para a realização sexual de forma plena é na vida conjugal. A acentuada exposição erótica do nosso tempo promove uma concepção equivocada do sexo como fonte de prazer. Porém, quando a sexualidade é centrada só no gozo ao extremo, isso pode gerar muita frustração, como tem gerado na vida de muitas pessoas. Mas se a questão da sexualidade está associada a relações afetuosas construídas a partir do amor, isso gera realização pessoal, com certeza. E é o casamento onde isso se concretiza, onde as pessoas podem viver a sua sexualidade, seus sentimentos, suas emoções, sem culpabilizações. Mas há um segundo tema, e esse segundo tema é o que nos interessa nessa reflexão desta noite. Quanto a esse tema da diversidade de gênero, é preciso que a gente considere que há uma diferença de gênero que marcou a história das civilizações. Resultado de interesses econômicos e também de exercício de poder. Eu queria deixar claro aqui que a discussão em torno da questão de gênero, ela é uma discussão histórica, cultural, social. É preciso levar em consideração que há, nos nossos dias, uma tendência de se enfatizar o declínio de uma cultura centrada na questão de gênero, com base na única relação masculino-feminino, que era antigamente chamado de heteronormatividade, como se fosse a única forma das pessoas se relacionarem, para que comece a ter lugar uma certa valorização de uma cultura transgênero, que nós não entendemos muito bem ainda, que ainda não se sabe aonde essa cultura transgênero irá chegar. O fato é que há uma hermenêutica hoje presente que confunde homossexualidade com sexualidade abominável. E essa compreensão a gente precisa começar a desconstruir na nossa cabeça. Por quê? Essa concepção, ela nasceu de uma leitura anacrônica da Bíblia, que tenta colocar no texto de 3.000 anos atrás conceitos dos nossos dias que vêm sendo elaborados, analisados, descobertos pela ciência. Então, é uma área que gera muitos conflitos. Mas o fato é que não dá hoje para a gente usar mais os termos e sentidos atuais na compreensão do texto sagrado. Não temos mais condições de transportar uma retórica medieval para os nossos dias atuais. A gente precisa entender que quando a gente fala de homossexualidade, nós não estamos falando de uma degradação humana, de um vício ou de uma doença, mas de um aspecto da própria condição humana. Eu quero ter coragem de falar isso para você, meu irmão, minha irmã.
Uma vez que a sexualidade é constituidora e intrínseca à nossa condição de pessoas, então essa sexualidade comporta também diversas formas de você expressar o gênero. Porque uma coisa é o sexo biológico e a outra coisa é a configuração de gênero, que é a maneira como você lida com o seu sexo biológico. Negar isso, que existe essa diversidade, é sabotar os nossos próprios sentimentos. Agora, quando a gente tenta abordar esse tema a partir de um viés bíblico, sensato, centrado na reflexão, essa tentativa é sempre atravessada por preconceitos, por desinformação, por intolerância. E como isso acontece nas nossas igrejas? O que prevalece é uma compreensão conservadora, baseada em uma moralidade sexual medieval, discriminatória, excluidora, punitiva, demonizadora. Esse modo de lidar com a questão da diversidade de gênero está causando sofrimento em muita gente, por muitos anos. Sofrimento em famílias, sofrimento em comunidades inteiras, sem, contudo, trazer consolo, sem trazer esperança para quem lida com os conflitos nessa área. E é interessante a gente observar que Jesus viveu um tempo dominado tanto por uma cultura do patriarcado quanto pelo moralismo. Judeus, greco-romanos tinham concepções distintas, mas muitas vezes parecidas nessas áreas. Gregos e romanos também eram patriarcais, mas viviam a relação de gênero de uma forma velada, de uma forma consensual, que ultrapassava a dimensão da sua cultura. Os judeus já eram mais fechados e eles eram mais punitivistas e negavam a possibilidade de alguém lidar com a sua própria identidade. Esse tempo envolvia tanto o modo de tratar a mulher como outro gênero, como também as relações homoafetivas. Em relação à mulher, ela era considerada como um ser inferior, sem direitos, sem voz. O outro gênero, que não tinha direito a nada, a não ser a vontade e a opinião controladora do marido. Em muitos casos, a mulher nem mesmo era contada. Você quer ver isso, como isso acontecia? Leia o milagre da multiplicação dos pães no Evangelho de Mateus. As duas narrativas não contam as mulheres, mas diz que havia tantos mil homens, além de mulheres e crianças. As mulheres não eram contadas. Jesus teve uma posição revolucionária quanto ao tratamento com a mulher. Jesus tratou as mulheres com respeito, concedeu-lhes reconhecimento, voz, dignidade, oportunidade. A mulher Ciro-fenícia, uma estrangeira que procurou Jesus, foi acolhida por ele e ele ainda disse para ela: mulher, grande é a sua fé,
seja feito conforme você deseja. Jesus foi surpreendido conversando com uma mulher samaritana ao lado de um poço, pedindo-lhe água, dialogando com ela, falando sobre sua intimidade conjugal. Jesus quebrou os paradigmas e pôde tocar no coração de uma comunidade inteira com a mensagem de salvação. A própria história de Jesus começa com uma mulher que tem um exemplo de espiritualidade, de devoção a Deus e associada a uma consciência crítica extraordinária, que foi Maria, sua mãe, conforme narra Lucas no capítulo 1. No ministério de Jesus, vemos que ele valorizou e honrou as mulheres. Maria Madalena foi a primeira a testemunhar de sua ressurreição. Havia muitas mulheres que o seguiam e que serviam com seus recursos. Dentre os muitos temas que Jesus tratou com as mulheres, de enfermidades como hemorragias femininas e outros problemas como a perda em família, Jesus tratou do divórcio, que era um dos problemas mais sérios no direito de família. Marcos capítulo 10, verso de 1 a 12. Os fariseus provocaram Jesus sobre a questão do divórcio entre os judeus. Eles lembram a carta de divórcio, que está lá em Deuteronômio, capítulo 4, verso 1, que Moisés autorizou dar. Moisés orienta que pessoas com dificuldade em seu casamento poderiam dar uma carta de divórcio, a fim de garantir à sua mulher uma proteção para que elas não fossem largadas, porque era isso que acontecia. Quando alguém se cansava da sua mulher, simplesmente a abandonava sem direitos, sem propriedade, junto com os filhos. Então era preciso dar uma carta de divórcio para que ela lutasse pelos seus direitos. A mulher que era abandonada era chamada de repudiada. Então era preciso ter a carta para que ela não fosse uma repudiada. E aí, quando perguntam a Jesus o que significava isso, o que era melhor, repudiar ou divorciar? E Jesus diz o contrário, nenhuma coisa nem outra. Porque lá no princípio da criação, Deus não pensou isso. Deus apenas fez homem e mulher. Essa reafirmação do princípio da criação que Jesus faz destaca o propósito original da criação, que era a união entre homem e mulher dentro de uma perspectiva de complementaridade. As expressões não são homem e mulher, mas macho e fêmea, como partes de uma unidade que estão perfeitamente unidas pela própria conjunção carnal. Essa ideia traz consigo, então, esse sentido, que é o sentido da complementaridade. Homem se complementa com a mulher e a mulher com o homem. Gênesis 1:27 apresenta, então, essa ideia do sexo biológico, que é isso, a ideia da complementaridade. Jesus, então, nessa fala, ele rompe com a tradição rabínica e considera a relação entre homem e mulher como o princípio para a vida humana, que é o princípio da unidade, de pessoas que procuram viver em harmonia. A preocupação de Jesus naquele momento era com aquilo que acabou se tornando com a multiplicidade de repúdios
que foi a imoralidade sexual. Mas pior do que isso, a entrega da mulher a situações deploráveis. O que Jesus queria era garantir às mulheres o direito à sua dignidade. Jesus não tratou isso em relação ao tratamento da mulher, que era marcado por essa misoginia, por esse desprezo aos direitos da mulher. O outro problema é o problema da diversidade de gênero em relação à homossexualidade. Um fato interessante é que Jesus não tratou diretamente da diversidade de gênero. Jesus não se envolveu com essa questão que já naquela época era velada, era praticada como algo escondido, em que as pessoas não falavam sobre isso. Mas Jesus fez uma referência interessante a uma certa condição que frequentava os ambientes da nobreza. Entre os nobres, haviam algumas pessoas que faziam uma opção por serem castrados ou por não praticarem a sexualidade. Eram os eunucos, que para que eles pudessem trabalhar nas altas cortes, nas famílias nobres, eles precisavam ter uma vida casta. A categoria dos eunucos era formada, então, por homens castrados, por pessoas que não se encaixavam nos padrões tradicionais de casamento ou de masculinidade da época. Jesus, então, acolhe essa maneira de ser, valida a identidade dessas pessoas, afirmando que algumas delas vivem assim por causa do reino dos céus. Os eunucos eram homens que renunciaram ao casamento e que serviam à nobreza. E Jesus diz: alguns são eunucos porque nasceram assim. É Jesus quem diz isso. Outros foram feitos assim pelos homens. E outros ainda se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. E quem puder, aceite isso. Então, a condução moral de Jesus na questão da diversidade de gênero envolve 3 aspectos. O primeiro, Jesus confrontou a sociedade de sua época em relação à misoginia e ao machismo. Segundo aspecto, Jesus respeitou a intimidade das pessoas, a diversidade da maneira como as pessoas lidam com a sua sexualidade, relegando-as à vida de intimidade pessoal. E o terceiro aspecto, Jesus defendeu, isso foi uma posição de Jesus, a relação sexual entre homem e mulher no contexto do casamento. Foi isso que Jesus fez. Jesus não falou mal de A nem B. Ele apenas disse que quer ter uma sexualidade saudável, vivencia dentro da relação homem-mulher no contexto do casamento. Ponto. Vamos discutir o quê? Que é pecado isso, pecado aquilo? Não, Jesus não fez isso. Jesus não chamou ninguém de demônio, de endemoniado porque fazia isso ou aquilo. Ele apenas acolheu a todos com compaixão. Isso me leva à seguinte consideração. Precisamos encontrar algumas atitudes para a gente tratar da sexualidade nos dias de hoje conforme a orientação de Jesus. E eu queria apontar 3 concepções importantes
para a gente na igreja lidar com isso. A primeira concepção é de que a sexualidade é um presente de Deus para a humanidade. É um bem. Não é mal, não. Sexo não é coisa ruim. Manter uma vida sexual ativa no contexto do casamento é fator de cuidado com a saúde pessoal, com o fortalecimento de relacionamentos humanos. Então a gente precisa investir mais nos casamentos. Homens serem mais atentos às necessidades das suas mulheres e mulheres mais atentas à sua sexualidade. Jesus disse: o homem deixará pai e mãe, lembrando Gênesis, e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Não é problema de um só, é problema dos dois. A segunda concepção que a gente precisa desenvolver como cristão é que a sexualidade da vida a dois é um dom divino. Não acontece por atração apenas. Ela acontece por dádiva. É dom de Deus. A vida conjugal não se realiza somente pelo exercício simples da vontade dos dois. Nossa química deu certo. E se a química um dia não dá certo? É algo que a gente precisa pensar com muita propriedade para saber o que a gente está fazendo com a nossa sexualidade. A vida sexual é uma oportunidade da gente ser cuidado por Deus. Ela depende da intervenção divina, principalmente quando as crises acontecem, quando o casal passa por conflito, quando as pessoas enfrentam lutas. Jesus disse: ninguém separe o que Deus uniu. Uma terceira concepção é que a igreja precisa entender, e ela tem que ser essa voz que se levanta para dizer que o amor conjugal é uma forma de educação da nossa condição humana. As pessoas que convivem com um casal, principalmente os filhos, são abençoados pelo testemunho de quem sabe fazer da vida conjugal um ambiente acolhedor, de parceria e de afetuosidade. Eu sei que isso é difícil. Eu sei que muitas pessoas enfrentam muitas dificuldades, porque depende dos dois. Depende das duas pessoas estarem unidas nesse propósito de fazerem da sua relação conjugal um espaço de aprendizado, mas também um espaço de testemunho. Paulo aos Efésios, capítulo 5, verso 33, ele diz: portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo respeito. Não é coisa de um só. É um acordo. É uma cooperação. É algo que precisa acontecer a dois para fazer dessa relação um espaço de ensino-aprendizagem. Eu queria concluir essa palavra. Olha, creio nisso, é muito difícil eu falar o que eu falei aqui. São coisas que eu entendo perfeitamente. Olha, sexualidade não é uma coisa que a gente nasce pronta. A gente desenvolve ao longo da nossa existência. A psicanálise ajuda a gente a entender muito isso. Há um desenvolvimento psicossexual em que a gente desenvolve a maneira como lidamos com a nossa sexualidade. E a gente precisa
precisa saber fazer isso, entender esses processos, tudo aquilo que a gente sofreu durante a nossa infância, nossa adolescência, a maneira como passamos por ela, está tudo na nossa vida. E a gente precisa de ajuda o tempo todo. E quando a gente traz isso para o ambiente da fé, a gente entende que aquelas pessoas que conseguem fazer da vida sexual, da vida conjugal, do seu relacionamento afetivo, espaços de realização humana, são as pessoas mais felizes e mais bem resolvidas, capazes de enfrentar a vida. Efésios 5:28, eu deixo com você esse versículo. Da mesma forma, os maridos devem amar as suas mulheres como os seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Bom, eu, se fosse o apóstolo Paulo, eu invertia os nomes e diria a mesma coisa para as mulheres. Mulheres, amem seus maridos como seus próprios corpos. Quem ama seu marido, ama a si mesmo. Digo isso por causa da mesma forma que está no começo do versículo. Me dá a permissão de pensar assim. É uma tarefa a dois. Nós não conseguimos fazer isso sozinho. Portanto, meu irmão, minha irmã, se essa palavra trouxe alguma luz, você que está enfrentando problemas com filho, filha em casa, você que está enfrentando questões em família, sobre o seu relacionamento conjugal, sobre essa questão da diversidade que tomou conta aí dos problemas que tomaram conta da sua vida familiar. Pare agora, ore ao Senhor, peça a Deus direção, sabedoria, humildade, compaixão, misericórdia, para você saber lidar com isso. Eu sei que não é fácil mesmo, meu irmão, minha irmã. Pode ser até que a gente venha cometer alguns atos dos quais a gente vai se arrepender futuramente. Mas é preciso, num primeiro momento, deixar Deus agir. Feche seus olhos, fale com Deus. Senhor Deus, eterno Pai, obrigado por essa palavra, Senhor. E que ela encontre, ó Deus, corações aflitos que estão procurando respostas para seus problemas. Tu sabes, ó Deus, de todas as coisas. Tu conheces o coração de cada pessoa. E eu te peço, ó Deus, que o Senhor nos prepare para que possamos ser acolhedores, sermos pessoas amáveis, sermos movidos por profunda compaixão e misericórdia e deixarmos de lado todo tipo de preconceito, todo tipo de demonização de pessoas que estejam passando por situações que nós não entendemos, mas que sabemos que no teu projeto divino tu as amas do mesmo modo, tu as acolhes e tu tens um plano para cada uma delas. Nós pedimos, ó Deus, que o Senhor realize assim. Conforta os nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão, minha irmã. Eu sei que essa palavra geralmente é muito difícil de ser colocada. Se eu falei algo que lhe constrangeu, por favor, entre em contato comigo, deixe o seu comentário e a gente vai trocar ideia nesse sentido. Mas, por favor, seja respeitoso. Ninguém é obrigado a concordar em tudo. E eu espero que você possa pedir direção de Deus para poder buscar orientações e poder também afirmar aquilo que você tem como convicção na sua vida. Ok? Deus o abençoe. Um bom restinho de domingo na presença do Senhor.